A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Sou o presbítero Kleber, da Assembleia de Deus de Jardim Iva, ali na Travessa Tigresa, número 82. E hoje nós estamos aqui para tratar da lição de número 6. Vamos falar hoje aí da desconstrução da masculinidade bíblica. Vamos trabalhar aí, vamos entender um pouquinho como que isso funciona, como que Deus criou o homem, qual a característica que Deus deu para o homem, qual a característica que Deus deu para a mulher. As apologias que estão acontecendo hoje contra a criação de Deus, amém? Fica conosco nesse vídeo aí e nós estaremos aprendendo mais um pouco da nossa palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui agora neste momento para falarmos da lição de número 6, né? A desconstrução da masculinidade bíblica. A gente percebe aí logo no tema, logo no início da nossa aula, que fala de desconstrução, né? Então a gente tem em mente aí que a desconstrução, então é desconstruir aquilo que Deus criou, né? A vontade de Deus para o homem. A gente percebe aí que todas as coisas hoje, as grandes emissoras, os grandes filmes, tem aí um filme aí na atualidade sendo muito falado aí, né? Que deixa claro ali a desconstrução da masculinidade, que apresenta ali naquele filme o homem como um ser submisso, um ser inferior, um ser sensível, e a mulher ali empoderada e tudo mais. Então a gente percebe que hoje o trabalhar hoje das grandes emissoras de televisão, dos grandes produtores de cinema é desconstruir essa masculinidade, né? Então a gente vai trabalhar hoje isso na nossa lição 6. Essa lição de número 6, ela vai estar na igreja presencialmente às 9 horas da manhã, dia 6 de agosto de 2023. Convoco os irmãos para que estejam lá acompanhando, porque lá você pode levantar a sua mão, fazer a sua pergunta, dar ali o seu parecer, dar ali a sua opinião com respaldo bíblico, é claro, né? E ali a gente pode aprender mais, né? Aquele que vai aí também estar aqui assistindo aí essa aula pelo YouTube, peço aos irmãos aí que compartilhem a aula com as pessoas, que dê o seu like ali, que se inscreva no canal, que ative ali o sininho para quando entrar um vídeo novo, você aí será ali informado desse vídeo, amém? Aqui o nosso textual, que se encontra em Gênesis, no capítulo 5 e no verso 15, o textual, irmãos, o que é o textual? O textual é o texto de ouro, né? É onde a nossa lição será embasada, onde a nossa aula hoje terá ali será fundamentada nesse texto. E o texto em Gênesis, capítulo 2, verso 15, diz: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então a gente percebe aí qual é o chamado do homem, né? Para que Deus chamou o homem? Então a gente vai falar mais um pouco disso mais para frente. A nossa verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Vamos falar muito aí também um pouco de liderança em relação ao homem, em relação à mulher, né? Não é por isso que a mulher será subjugada ou será maltratada. Pelo contrário, cada um aí tem a sua responsabilidade dentro aí de um casamento, por exemplo, né? Não é o homem e a mulher, o homem manda, a mulher obedece. Não é nada disso. É isso que a opinião pública hoje, que as pessoas que não conhecem a Deus tentam colocar no coração das pessoas, que o homem, que a Bíblia é um livro preconceituoso, que a Bíblia é um livro machista, né? É um livro racista, é um livro homofóbico. Exatamente, não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Se você pegar a palavra de Deus, você ler a palavra de Deus, orar, pedir discernimento para o Espírito Santo, você vai ver que não é nada disso, que é justamente o contrário, tá? E aí aqui nosso primeiro tópico, a gente vai tratar aqui da masculinidade bíblica. Nosso subtópico primeiro, a gente vai falar da criação divina do ser humano. No subtópico do número 2, característica da masculinidade. E no 3, a liderança masculina. Então vamos começar aqui com o nosso subtópico 1, a criação divina do ser humano. Deus é o criador, olha só, irmãos, presta bem atenção. Deus é o criador de todas as coisas no céu, na terra e no mar. Ou seja, Deus criou tudo. Primeira coisa, não foi uma explosão. Até onde eu sei, explosão não constrói, destrói. Eu ainda não vi hoje uma explosão que constrói. Eu só vejo explosão que destrói. E as pessoas ficam cismando com o tal do Big Bang, porque o mundo explodiu e criou. Não. Quem criou todas as coisas no céu, na terra e no mar foi Deus. Através da palavra. Que haja dia. Que haja diferença entre dia e noite. Foi Deus que criou tudo. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Deus criou o macho e fêmea e ponto. Homem e mulher. A gente pegar lá uma leitura em Gênesis
capítulo 1, verso 27, vai estar assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ponto. Essa diferenciação, e é um ponto final mesmo no versículo, a partir daí a procedência maligna. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Olha só que interessante, os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos, como diz a Bíblia, segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus os fez olhando para ele mesmo, para si mesmo. Isso é, sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então Deus criou, então existe Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe o homem, existe a mulher e existe os animais e tudo mais. Então tem aí a sua hierarquia dentro da criação de Deus e cada um tem a sua importância, a sua característica e foi chamado para algo diferenciado. Característica da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. E lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, está escrito: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então o homem tinha essa responsabilidade. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza masculina, são próprias do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Queridos, o homem como protetor, o homem como provedor, o homem como líder da sua casa não desonra em nada a sua mulher. Porque esse homem, a gente não está falando que ele vai ser um machista, a gente está falando que ele vai ser um líder. É diferente, eu vou falar daqui um pouco da liderança mais pro nosso tópico. É um líder. Então o homem ele tem que amar, respeitar, proteger, sustentar a sua esposa e família. Isso é característica masculina. E quando nós vemos aí as grandes mídias, os grandes filmes de Hollywood, essas produtoras que não têm conhecimento bíblico, ele quer exatamente isso, inferiorizar essa responsabilidade masculina. Deixando o mundo sem líderes, o mundo se torna uma anarquia, o mundo se torna fraco. Né? Deus chamou homens para liderar. E a gente vai falar mais um pouco disso na frente também. O que está acontecendo hoje com essa liderança aí? O que os homens estão aprontando? A liderança masculina. Vamos falar um pouco aqui agora. Ó. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Olha que interessante. Isso é próprio do homem, né? Olha lá, Gênesis capítulo 3, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E é preciso entender o que é o dominar, irmãos. Tá? E Paulo deixa isso muito claro lá na frente, quando ele fala da honra à mulher, como um vaso mais fraco. O homem tem a responsabilidade de proteger a mulher, de amar a mulher e se entregar pela mulher. Olha só, que não é um machismo. É uma liderança, é um cuidado. A mulher é o vaso mais fraco. A mulher tem que ser tratada como um cristal, irmãos. Sabe? A mulher tem que ser, não adorada, porque não é essa a ideia, mas ela tem que ser tratada com cuidado, com zelo, com proteção, entendeu? E isso tem que ser feito pelo homem. O homem que é chamado para isso. E não para maltratar. Mas o prefeito Heber, o que você acha então do feminicídio? Tem que pôr na cadeia, irmãos. Um homem que agride uma mulher, um homem que maltrata uma mulher, um homem que bate uma mulher, um homem que mata, tem que ficar preso o resto da vida. Ele não pode sair mais da cadeia. Entendeu? Não pode, porque isso não é bíblico. Em nenhum momento na Bíblia, Deus fala que a mulher tem que ser maltratada, que a mulher tem que ser espancada, que a mulher tem que ser subjugada pelo homem. Isso é mentira de Satanás quando escuta-se falar isso. Pelo contrário, a mulher tem que ser muito bem tratada, muito bem sustentada, muito bem amada e muito bem protegida pelo homem. Homem nenhum tem direito de bater em mulher, de maltratar a mulher. E se isso acontece, irmãos, é caso de polícia. É caso de ligar pra polícia e mandar esse camarada na cadeia, porque lugar de homem que agride mulher é na cadeia, é preso, não pode estar solto. Entendeu? Não pode estar solto. Nenhum pastor que segue a Cristo, que tem no coração o Espírito Santo, vai concordar em que se agrida uma mulher com uma rosa. Se é um pastor e se é chamado por Cristo, se é crente em Cristo, nenhum homem,
da igreja vai concordar com isso. E se alguém na igreja faz isso com alguma irmã, chame a polícia. Esse homem tem que estar preso. Ser líder na sua casa não quer dizer agredir mulher e filhos, não. Ser líder, vê a liderança que Deus colocou aqui, como que tem que ser. A liderança, o conceito de liderança. Liderar é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamento. A liderança ela pode surgir naturalmente, né? Sem ser forçosa, se for forçosa não é liderança, né? Então, chefe já acabou, é líder. E o líder, irmãos, ele não fala vai, ele fala vamos, já começa por aí. O líder não maltrata. O líder ele não decepciona. O líder ele não subjuga. O líder ele tá junto. A liderança de Cristo com os apóstolos. Aquele é um líder, sabe? E quando o líder da sua casa, o marido, maltrata a esposa, ou maltrata quem quer que seja, ou agride, ele é digno de cadeia, de ficar preso o resto da vida. Ele não pode sair mais de lá. Entendeu? Não pode sair mais de lá. Então, é essa aí a função do homem. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. E eu vou para Efésios 5:29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Se eu pegar o verso 28, diz aqui, ó. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E aí entra o 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta. Você não cuida do seu corpo, irmão? Você não toma banho, você não escova os dentes, você não almoça, você não janta, você não se veste? Assim é a sua mulher, porque ela é sua carne. Assim tem que ser tratada a sua mulher. Se você trata mal a sua mulher, e eu tô falando pra quem quer que seja aqui, não tô falando só pra crente não, tá? Falando pra quem quer que seja, pra homens. Eu não tô falando mais pra crente, tô falando pra homens. Se você bate numa mulher, se você agride uma mulher, você é covarde, você tem que estar preso, tem que estar na cadeia. Porque lugar de agressor de mulher é na cadeia. Viu? É na cadeia, é preso. Vai agredir mulher lá dentro. Você vai ver só, vai lá. Aí eu quero ver se você é macho com mulher, você é macho na cadeia com o que tá lá. Aí eu quero ver se é homem mesmo. Porque homem que é homem não bate em mulher e não agride mulher. Nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, você vai encontrar um versículo com apologia a agredir, a maltratar ou matar uma mulher. Se você encontrar, você me mostra, porque não tem. Viu? O Deus que eu sirvo, ele não é machista. Ele só coloca as coisas no seu devido lugar. É só isso. O homem foi chamado para isso, a mulher para isso, os filhos para isso, o pastor. Ele só coloca tudo com Deus, irmãos. Tudo que Deus faz tem uma hierarquia, tem tem um seu lugar e tem um motivo. Deus começou criando. E ele criou um, criou outro, foi criando. Cada coisa no seu devido lugar, cada coisa na sua forma. Se você pegar as 10 pragas, foram 10 pragas, cada uma tinha uma função ali de ser. Deus não faz nada aleatoriamente. Tudo que Deus faz tem o seu motivo, tem a sua forma e tem a sua responsabilidade. Tudo tem a sua ordem e decência. A gente está num mundo meio anarquista, né? Que nada com nada, tudo vai de qualquer jeito. E aí a pessoa acha que a vida é desse jeito. Não, é com Deus. Tudo é criado de uma forma correta. Se você pegar a Bíblia inteira, Deus veio no Velho Testamento, fez o período da lei, chamou ali Abraão, Isaac, Jacó, depois veio Moisés, Josué. Tudo tem uma hierarquia, tudo tem a sua forma de acontecer, até chegar em Jesus. Com Deus é assim que funciona. Vamos falando aqui de liderança, a gente aqui finaliza então o nosso tópico, né? Aqui, deixa eu só finalizar aqui. Uma vez que Cristo entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. E aí a gente vai entrar no 25b, ó. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, cadê o machismo, irmãos? O homem tem que se entregar pela mulher, tem que amar a mulher. E aí a Bíblia fala que a mulher tem que respeitar o marido, não fala de amor. Olha que interessante. Amai as suas esposas, amai vossos maridos e por aí vai. Então é mútuo. É uma troca mútua. Ninguém dá mais, ninguém dá menos. É uma troca mútua. É igualdade, irmãos. Não tem a mulher é mais importante ou o homem é mais importante. Num casamento, ambos são importantes. Só que ambos têm ali a sua responsabilidade dentro de um casamento, né? Que tem que ser obedecida. Nesse sentido, o exercício da liderança, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. O Paulo fala que a mulher é o vaso mais fraco e manda coabitar com ela com inteligência, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Bom, se a gente for parar para analisar o homem e a mulher, o biotipo de ambos, o homem ele é maior, o homem é mais forte. Claro, irmãos.
Eu vejo com a minha esposa aqui. A minha esposa tem 1,60 m. Eu tenho quase 2. Ela tá pesando 60 quilos. Eu peso 100 vezes o dobro. Irmãos, numa briga, você acha que vai acontecer o quê? Eu posso matar, irmãos. Sabe? É por isso que isso é injusto, irmãos. É injusto. Já começa injusto até pelo biotipo físico. O homem, ele é mais forte porque o homem foi chamado para sustentar, para proteger, né? Para ser líder espiritual, líder material. Por isso que o homem ele é mais forte, a musculatura masculina ela é mais forte, ela resiste mais. O homem não nasceu para sentir dor. A gente pegar aqui, a mulher, que se o homem pudesse para sentir dor, não tinha mais ser vivo no mundo, mano. Já tinha acabado a raça humana. Porque a dor do parto, as pessoas, eu não vou passar por isso, né? Porque até por motivos óbvios, mas a mulher fala que a dor do parto é uma coisa terrível. E uma coisa que ela esquece logo, porque logo ela quer ter outro filho. Né? Então o homem não nasceu para sentir dor, o homem nasceu para ser provedor, para segurar o rojão, o tranco. Viu, homens? Trabalha. O homem tem que trabalhar, irmão. Não é depender da mulher, não. Viu? O homem tem que arregaçar as mangas e ir pro serviço trabalhando. Então não casa, porque mulher é caro. Mulher é artigo caro, mulher não é barato, não. Então, ó, se coça. Né? Esses camaradas que a gente vê jovens querendo casar, né? Já tá estudando, fez faculdade, tá correndo atrás, tá sustentando. Porque viver só do dinheiro da mulher não dá. Né? Tem que correr atrás. Tem que produzir. Se a mulher quiser trabalhar, a minha esposa trabalha, sem problema nenhum. Trabalha, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. A sustento da casa é o homem que tem que correr atrás. A mulher pode ajudar? Claro que pode. A minha esposa me ajuda muito. Muito, irmãos, muito. Compra as coisas, paga, divide fatura de cartão de crédito, muito. Mas isso é uma coisa que tem que partir do homem. Viu, homens? Deixa de ser aí sensívelzinho e, mano, regaça as mangas e vai trabalhar, vai enfrentar aí. Você não casou? Viver dinheiro da mulher não dá, né? Então essa é a liderança masculina, entendeu? É correr atrás do que tem que fazer. Você foi chamado para ser líder, você foi chamado para ajudar, para ser líder, para ser provedor. Então vamos agilizar aí. Tem muito homem aí que vive do dinheiro da mulher, que vive sem fazer nada, coçando o dia inteiro, só de boa, né? A mulher trabalha, a mulher faz, um monte, conheço vários. E aí? Como é que faz o negócio? Tá contra a vontade bíblica, entendeu? Bom, indo pro nosso segundo tópico, a erosão da masculinidade. A erosão, irmãos, a palavra erosão significa desgaste, tá? Então, erosão, a gente vê muito isso em rocha, quando bate areia, a areia bate na rocha ou a água, ela vai dando erosão, ela vai gastando, vai lixando aquela rocha, ela vai diminuindo, vai vindo um buraco, então chamamos isso de erosão, que é o que está acontecendo hoje, né? A masculinidade bíblica está sofrendo erosão, então a masculinidade vem sofrendo ataques, aquilo vai dando erosão, vai ali desgastando. Dentro desse tópico aí do número 2, nós temos apologia à homossexualidade, a responsabilidade negligenciada e temos crise de liderança. Voltamos à liderança. Ó, a gente falou de liderança no primeiro tópico, vamos falar de liderança no segundo tópico, vamos falar de liderança no terceiro tópico, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aqui é a caneca do nosso culto online, que a gente ganhou, né? Então já tá aí, irmãos, toda sexta-feira às 20 horas. Culto online com o pastor Luizinho, a sua esposa, a pastora Vaneide, estão lá também trazendo o ensino bíblico aí para a igreja. E vamos falar agora aqui apologia à sexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas na legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Vamos esclarecer para os irmãos entender. Ideologia de gênero. A criança nasce, e quando a criança nasce, ela nasce menino ou nasce menina. Características do menino, o pênis e a bolsa escrotal. Características da menina, a vagina. Ambos no mesmo lugar, ali naquela mesma região. Quando o menino nasce, ele tem pênis e a vagina, ele é um menino. Quando a menina nasce, ela tem ali a vagina, ela é menina. No conceito científico, que a gente vai falar aqui, o menino produz testosterona, que é o hormônio masculino, e a menina produz estrogênio, que é o hormônio feminino. O menino, a testosterona, que vai dar características masculinas a esse menino, quando ele crescer, claro, ele vai crescendo, vai chegando ali os seus 8, 9 anos, vai tendo pelos pubianos, a testa vai dar uma para frente para caracterizar a masculinidade, os músculos vão ficando mais fortes, porque a testosterona faz isso. O estrogênio na menina faz o quê? Quando ela chega a seus 8, 9, 10 anos, começa a crescer os seios, os pelos pubianos começam a nascer, pelo nas axilas, tanto do menino quanto da menina. O menino, a testosterona, a menina é o estrogênio, né? A menina vai criando aspectos de moça, já aquela coisa mais infantil vai acabando. E isso caracteriza o menino e caracteriza a menina, o adolescente, a adolescente, por aí vai.
A ideologia de gênero traz o quê? Que independentemente desse ser humano nascer com o pênis ou com uma vagina, ele nasce sexualmente neutro. E essa criança de 3, 4, 5 anos vai escolher, na verdade, o que ela quer. Se ela quer ser um menino no corpo de menina, ou se ela quer ser uma menina num corpo de menino. É isso que essa satânica ideologia traz. É satânico. Deus criou homem, Deus criou mulher. E o Brasil é o país da piada pronta, irmãos. O Brasil é o país da piada pronta. A criança de 16 anos, ela não pode trabalhar, porque ela é criança. Ela tem que estudar. Até aí, maravilha. Mas ela pode dirigir, ela pode votar, e com 3 anos ela pode escolher se ela quer ser homem ou quer ser mulher. É o país da piada pronta, irmãos. Como que uma criança de 3 anos vai escolher se quer ser menino ou menina? Ela tem aonde a inteligência, o intelecto formado para saber disso? Aí você começa a encontrar pais e mães que meu filho nasceu com 3 anos, 3, 4 anos, eu já percebi que ele não era menino, que ele era menina, porque gostava de boneca, gostava disso. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Isso é você que deixou a coisa chegar nesse ponto. Sabe? Não tem isso não. Menino nasce menino, menina nasce menina. E isso é fisiológico, isso é cientificamente comprovado, né? Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. E aí Paulo fala aí em 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Né? Estão querendo desconstruir algo que está construído por Deus e não tem como revogar. Não tem como revogar. Né? E tanto o aparelho sexual reprodutor masculino quanto feminino, eles se encaixam, eles são criados perfeitamente para no futuro, depois de um casamento, o ato sexual é lícito para Deus depois de um casamento gerarem filhos, irmãos. É próprio para isso. Você vê que é uma coisa anatomicamente feita por Deus para se completar. E aí a gente vê aí essa perversidade, né? Essa ideologia aí satânica falando que não é assim. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes, inconsequentes, né? Aí a gente vê, o Tiago fala, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, né? Uma parcela é incapaz de sustentar a própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajuste familiar e divórcio. Né? O homem casa e a mulher vai trabalhar e ele fica em casa de boa, tranquilo. Não gosta de trabalhar, não nasci para trabalhar, a esposa trabalha, sustenta. Né? E isso, essa criação, né? Essa sociedade com empoderamento, com essa coisa toda, está colocando o homem como um ser sensível, como um ser desmasculinizado, negligenciando aquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para sustentar, para prover, para ser líder. E a sociedade hoje está fazendo o quê? Está desconstruindo isso. Crise na liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraude, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas desse juízo era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Você pegar lá Ezequiel 22:30, faz assim, ó. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que fosse líder, que estava ali na brecha. Procurei um homem líder, um camarada que estava ali com vontade de ser provedor. Aí ele fala... estivesse tapando, busquei um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Não tinha ninguém. Tinha ninguém na brecha. Tinha ninguém na brecha. Tava todo mundo aí sem fazer nada, né? E, irmãos, interessante é que a gente vê isso hoje. Hoje, 41% dos homens se comprometem ao serviço adulto na igreja. A igreja hoje ela é formada praticamente por mulheres, irmãos. Até a gente até brinca, Pai do Senhor para as irmãs,
Porque o homem é meia dúzia de gato pingado. O homem está abdicando do seu chamado de liderança. O homem não quer responsabilidade. Você vê na igreja que poucos homens trabalham, faz alguma coisa ali para um trabalho de verdade ali, que pega ali a liderança para fazer. Não tem mais. Os homens estão preferindo o serviço mais tranquilinho. Não quero responsabilidade. Não dá para fazer, né? Os homens estão fugindo da raia. Os homens hoje que se tornaram aí influenciados por essa falta de masculinidade. Não, eu vou lá, eu faço, né? Não tem mais. Hoje tá difícil arrumar líder, irmãos. Em qualquer lugar, em qualquer setor. Tanto no emprego, no trabalho, na igreja, tá difícil arrumar líder. Ninguém quer mais, ninguém quer... Vamos fazer um teste aqui na escola dominical? Vamos fazer um teste aqui num diaconato? O homem não tá... O homem quer sentar lá na igreja e ficar olhando lá e depois ir embora. O homem que foi chamado para liderar, que foi chamado pro trabalho duro da igreja, não quer saber de fazer. Então o que tá acontecendo? As irmãs estão fazendo, as mulheres estão tomando essa rédea, coisa que era pros homens fazer. É chamado dos homens isso. Não que as mulheres não possam fazer, irmãos. As mulheres podem fazer o culto das irmãs, tudo é lícito. A adoração é adoração. Mas o homem foi chamado para essa responsabilidade. O homem foi chamado para liderar. Isso não está acontecendo mais, infelizmente. E aí acontece essa crise que está tendo aí. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Deus ainda quer líderes ainda. Deus quer usar líderes, irmãos. Deus quer usar líderes. Deus quer homens que arregaçam as mangas aí. Vamos fazer, vamos. É difícil, irmãos. É difícil, não é fácil você dar aula de escola dominical, gravar aula para os irmãos, trabalhar, correria, mas é o homem tem estrutura para aguentar isso. Ele foi chamado para isso, foi chamado para fazer. Ele tem estrutura física e psicológica para aguentar esse tranco, né? Por que a gente vê hoje em dia aí muitos lares destruídos, muitas mulheres aí tendo crise de psicológica, um monte de... Por quê? Porque ela está sendo a coluna da casa dela, ela está sendo ali o homem da casa, e a mulher não foi chamada para isso. Sabe? A mulher não tem essa força. O homem é chamado, a mulher ajuda sim, mas a mulher, sendo a provedora do lar, tem homens aí que largam a mulher e vai embora. Já pensou? Crente, irmão. Homem crente que larga a mulher, a irmã com 2, 3 filhos e vai embora. E ela tem que fazer tudo ali. E aquilo acaba com a vida dela. Porque ela não é para isso. Né? A estrutura masculina que foi chamada para isso. Nosso tópico 3 aqui. Boaz. Símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro tópico, modelo de generosidade. Ó, o líder da casa ele é generoso, irmãos. Tá? Então a gente começa primeiro aí, ele é generoso. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo da Noemi. Esta perdera o marido e os filhos e ficar apenas com a moabita Ruth, que era a sua nora. Uma das suas noras. Também viúva e sem filhos, que também morreu os filhos de Noemi casado com ela. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar, irmãos. Ó, ela foi trabalhar. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar. Ela não tinha marido, ela ficou viúva. Então ela tinha que se sustentar. No campo de Boaz, ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz ficou contente com isso e tratou ela com generosidade, né? Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Deixa cair algumas espigas para que Ruth pegue, leve e tal. Então ele viu aquela mulher podia ter voltado, irmãos. Olha só, podia ter voltado para a terra dela. Eu vou ficar pobre nada, eu vou largar essa mulher embora e vou voltar para minha terra. Não! Ela foi com Noemi sabendo que Noemi não tinha nada. Chegou lá, Boaz se agradou daquele trabalho dela e favoreceu ela na colheita. E ela continuou trabalhando. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só podia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Porque tinha uma pessoa antes dela, antes de Boaz. Vamos aqui no segundo tópico. Aí a gente falou ali da generosidade dele. Agora vamos falar de responsabilidade. Ele podia ter largado isso tudo para lá, irmãos. Eu não quero saber de nada disso, deixar isso tudo quieto. Não, porque tinha um remidor antes dele. Ele podia ter largado isso. Não, mas ele foi generoso e foi responsável. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões ali. Na audiência, ele explicou que as terras estavam à venda, só que quem comprasse as terras tinha que casar com Ruth, né? Então comprou a terra, casa com a Ruth. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a fazê-lo. Então Boaz compraria as terras e casaria com Ruth, que foi ali o que aconteceu, né? Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Irmãos, Ruth já era uma mulher que já não era mais virgem, já tinha sido casada, viúva, né? A Bíblia não fala que se Boaz tinha uma mulher ou se não tinha, a Bíblia só fala que ele casou com Ruth. Possivelmente Boaz não era casado, senão a Bíblia tinha relatado.
Um homem, então, possivelmente solteiro, posso conjecturar, pegar uma mulher que já foi casada, viúva, que tinha histórico. Olha só, irmãos. Mas ele foi generoso, ele foi responsável, ele correu atrás, ele sustentou, ele casou e se tornou provedor daquela mulher. E tratou aquela mulher, foi o líder da casa dele, e tratou aquela mulher com todo amor, com todo carinho. Tanto é que ela gerou Obed, né? Que Obed aí era avô de Davi. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E essa linhagem é que surgiu Cristo. É que veio Jesus Cristo da linhagem de Davi. Então, Boaz é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. A gente vê aí que Boaz agiu como líder, irmão. Assim age um líder. Ele não deixou, ele se inquietou na situação. Ele podia ter deixado tudo isso quieto, tudo pra lá, não. Ele se inquietou, ele foi, ele correu atrás, ele fez, ele pegou aqui, fez ali, conversou, levou para uma audiência com os anciões, casou com ela, deu o nome dele para ela, né? Proveu ali o sustento, protegeu aquela família e foi ali abençoado por Deus, sendo ali tendo ali a linhagem de Cristo vindo dele. Né? Então o homem nunca perde, irmãos, por deixar de ser líder da sua casa, por deixar de liderar a sua casa, por deixar de amar a sua esposa, por deixar de estar junto com ela ali. E Deus criou Adão e Eva, não Adão e Evas, então o homem tem que ter uma mulher só e a mulher um homem só. Esse negócio aí a gente tá vendo aí um monte de tranqueira, de lixo aí, hoje em dia, é homem para mulher para homem, um para um e ponto. E isso vem desde o Antigo Testamento, né? Se os irmãos lerem lá Deuteronômio 17, vai ver que Deus não concordava, ele abominava, ele não queria que o homem tivesse mais de uma mulher. Ele fala para não multiplicar as mulheres, então tá lá também, é uma ordenança de Deus contra a bigamia. Né? Então isso não era certo, Deus, isso era lei, inclusive, não podia. E muitos homens ali fizeram, né? E pagaram um preço alto por isso. E é assim que funciona. O homem é o líder, o homem é o provedor, o homem está ali para proteger a sua família de todas as investidas satânicas aí. Deus criou o ser humano com 2 gêneros. Masculino, feminino. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Por isso a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. A gente percebe aí quando você vai fazer ultrassom para saber que sexo que a criança tem, para onde que o médico olha? Ah, não deu para ver porque a perninha tá fechada. A medicina, irmão. Tô falando é a medicina. Aqui que não consegui ver. A perninha tá fechada, não deu pra ver o sexo da criança. Então, o órgão sexual é que designa se é menino ou se é menina. Isso é da criação de Deus, tá? Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. O homem hoje, ele está abdicando do seu chamado de líder e deixando isso a esmo. Né? Por isso que você vê filho de crente no mundo, filho de crente fazendo coisa errada, filho de crente fazendo coisa que não deve, porque o homem está abdicando da sua liderança. O homem é o pai, é assim, é aqui, é assim que funciona e ponto final. Né? Claro, junto com a esposa, dando honra à mulher, escutando a mulher. Aqui a gente senta, eu e a esposa, a gente decide, a gente conversa. Na maioria das vezes eu sigo o que ela fala porque tem coerência. Então isso, irmãos, é uma troca. É os dois ali trabalhando junto. Não quer dizer que o homem tem que ser machista e maltratar a esposa, não. A masculinidade bíblica exige autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Percebe por que muitos não querem ser líder? Porque dá trabalho. Ser líder dá trabalho. Não é fácil ser líder, não. Viu? Dá trabalho, tem que ter estudo, tem que se preparar para ser líder. Não é de qualquer maneira. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenhar. Então esses filmes, essas coisas aí, novelas, que colocam o homem, que enfraquece o homem, coloca o homem como um ser sensível, um ser egocêntrico, um ser mimado, isso não é bíblico. Tá? Isso não é bíblico. Deus não criou o homem para ser egocêntrico, mimado e para ser sensível. Deus criou o homem para ser um homem inteligente, um homem que tenha sensibilidade, não sensibilidade que descaracteriza a masculinidade, mas sensibilidade de tratar a esposa e os filhos com decência, com amor, isso sim. Né? Deus criou o homem para exercer o papel de provedor, de trabalhar, de trazer o sustento, de proteger contra as investidas de Satanás, de proteger contra as falsas doutrinas, de sentar a família num sofá e desligar a televisão e tirar o celular e mostrar o que Deus quer de cada um na palavra de Deus. É para isso que Deus criou o homem. Amém, irmãos? Então finalizamos aqui a nossa escola bíblica dominical aqui via YouTube, a nossa lição de número 6. Que Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Lembrando que essa lição será ministrada presencialmente dia 6 de agosto às 9 da manhã, né?
Que os irmãos estejam lá para aprender, para poder falar, para poder fazer sua pergunta. Que Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Dê o seu like aí, compartilhe essa lição aí nas suas redes sociais, com um amigo, que aí a gente vai crescendo e vai levando a palavra de Deus adiante. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus Cristo.